Dallas Willard escreveu um livro chamado Vivendo na Presença de Deus. Leia se você puder. Esse livro aqui, ó, da editora Vida. E lá ele diz: a obediência não é o preço da fé. Ela é a expressão natural de quem confia em quem? É a expressão natural de quem confia em Deus. A gente obedece porque confia em Deus. Eu venho aqui domingo de manhã pregar para vocês porque eu estou debaixo de uma obediência. Porque Deus um dia me chamou, me entregou nas mãos um ministério, uma responsabilidade, e eu estou debaixo de uma obediência. Não é questão se eu gosto, se eu isso, se eu aquilo, ai, não sei o quê. Gente, é simples. Muitos querem experiência com Deus, mas sem obedecer a Deus. Não existe isso. Ou você é, ou você não é. Ou você está nessa com Deus para o que der e vier, ou você não está. Ou você não está. Essa é a grande diferença. Seja no seu trabalho, em casa, nos seus sonhos, na sua história de vida. Obedeça a Deus. Mostre para Deus que você é a pessoa que obedece, não importa se é do jeito que você quer, se é de acordo com a sua vontade. Ah, meus irmãos, se fosse para eu fazer a minha vontade, o último lugar da terra que eu estaria era aqui. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do Deus que me chamou, me tratou, me curou, me preparou e me deu um lugar de honra. A Ele toda a honra e toda a glória. Mas entenda, algumas experiências com Deus envolvem renunciar ao que mais amamos. Ao que mais amamos. Às vezes a gente vai ter que renunciar ao que ama. Abrir mão do fim de semana. Se esforçar mais do que o necessário. Conversar e orar por quem você não gosta. Lutar contra coisas que dentro de você ainda são problemas para a relação entre você e Deus e para a relação entre você e as outras pessoas. É por isso que lá em Gênesis 22, Deus não pede para Abraão sacrificar o gado dele. Deus não pede para Abraão sacrificar um servo. Não. Deus é específico. Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. E olha que interessante, não sei se você reparou, se você já leu esse texto. A Bíblia faz questão de destacar o seu filho, a quem você ama. Uma hora, Deus vai te chamar para algo e você vai ter que parar de fazer uma coisa que você ama fazer, para poder obedecer a Deus. Você vai ter que renunciar a algo para poder obedecer a Deus. Porque Deus vai lá e toca no centro do coração de Abraão. Isaque não era apenas um filho, ele era a promessa, o milagre, o futuro, o cumprimento da aliança com Deus. Isaque não era só um filho. E Deus pediu exatamente aquilo que Abraão mais amava. Jesus ensinou uma coisa semelhante. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus faz a mesma referência. Ele diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Deus não está dizendo que você não pode amar o seu pai. Deus não está dizendo que você não pode amar sua mãe. Deus não está dizendo que você não pode amar os seus filhos. Deus está dizendo que você não pode amá-los mais do que ama a Deus. Eu sempre, para estar na obra, muitas vezes eu deixei meus filhos em casa. Eu não os abandonei, eu os deixei para ir fazer a obra num lugar, no outro. Depois eu voltava para casa para cuidar deles. Porque eu tinha que cumprir algo para o qual Deus me chamou. Porque eu amo mais a Deus do que meus filhos e do que a minha casa e do que a minha história. E isso faz com que eu os ame de uma maneira muito melhor. Porque se Deus é o centro do meu amor,
Ele me ensina a amar melhor como pai, a amar melhor como marido, como pastor. Ele me ensina a amar melhor. E a gente precisa começar a entender isso. Então, olha só, por experiência própria, eu vou colocar isso aqui para vocês. A questão não é abandonar pessoas, trabalho ou diversão. A questão é que Deus é prioridade. Você não entendeu ainda? Você pode viajar, mas se Deus te chamar, a viagem está cancelada. Você pode trabalhar naquilo que você mais ama, mas se Deus te chamar, o trabalho é secundário. Você pode amar as pessoas o tanto que for, mas se Deus te chamar, é Ele primeiro. Essa é a verdade que nós temos que aceitar. Essa é a realidade de Deus. Foi como Timothy Keller colocou. Timothy Keller colocou da seguinte maneira, nesse livro maravilhoso, Deuses Falsos. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração, se torna o quê? Um ídolo. Se você ama mais a diversão do que a Deus, o seu Deus é a diversão. Se você... agora, Senhor, prepara as mentes e os corações para ouvir o que eu vou falar agora. Ó Espírito Santo. Porque se você ama seu relacionamento mais do que a Deus, o seu Deus é o seu relacionamento. Se você ama uma pessoa mais do que a Deus, o seu Deus é essa pessoa. Você pode amar essa pessoa, mas não mais do que você ama a Deus. Deus está ensinando a Abraão uma verdade profunda que eu e você precisamos aprender. Ninguém, nada nesse mundo pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Nada. Deus é o centro da nossa existência. Repara, todas as vezes que você colocou algo, alguém acima de Deus e você fez as vontades dessas pessoas e você fez o que essas pessoas queriam e você foi atrás do seu desejo e da sua vontade acima de Deus, deu errado. Deu errado. Mas só mais uma coisa que eu acho importante você saber nessa manhã. Isso aqui você pode estar vivendo agora. As experiências com Deus muitas vezes exigem caminhadas silenciosas e solitárias. Sabe por quê? Quando Deus falar com você, Ele está falando com você, não está falando com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Ele está falando com você. Não tem esse negócio de eu vou transferir. Abraão podia ter dito, não, Senhor, pede o filho de outro. O meu não. Mas ele não fez. Ele não fez. Caminhadas silenciosas.